Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças em 180 dias e a investir com segurança. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar de erros psicológicos que as pessoas fazem com o dinheiro. Não, hoje não vamos falar daqueles erros como gastar demais, fazer dívidas, não fazer um planejamento. Hoje vamos deixar esses erros de lado e vamos falar de erros financeiros à luz das finanças comportamentais. Mas, Anabela, o que é isso de finanças comportamentais? Bom, finanças comportamentais é um ramo da ciência que estuda a relação entre razão, emoção e as nossas escolhas em relação ao dinheiro. A economia clássica achava que os homens eram racionais, ou seja, apenas a razão dominava o seu relacionamento com o dinheiro. Mas, felizmente, as finanças comportamentais têm bastante estudos demonstrando que não, que as nossas emoções interferem nas nossas decisões. Então não adianta falar que você tem que gastar, que você tem que poupar, que você não pode comprar mais, se você não entender porque é que não consegue fazer isso. Antes de nós irmos para os conceitos básicos de gestão financeira, planejamento, receita, despesas, você precisa de entender porque algo simples não é possível de ser feito. E porque é que é importante nós entendermos este foco das finanças comportamentais no nosso relacionamento com o dinheiro? Primeiro porque, como eu vos disse, assumimos que as pessoas são racionais. E isso tem dois problemas nas finanças. Primeiro, aquelas pessoas que já tentaram de tudo para controlar o seu dinheiro, estão sempre a tentar agora este truque, agora esta planilha, agora eu tenho este aplicativo. E como não conseguem, como não têm sucesso, elas sentem-se fracas e frustradas. E, na verdade, se nós conseguíssemos analisar aquela situação, as finanças comportamentais poderiam nos trazer uma luz muito mais interessante em que traria uma solução mais rápida. Também tem as pessoas que nunca tentaram resolver os seus problemas financeiros. Estão a passar por eles na primeira vez e então vão tentar ou o aplicativo, ou a planilha, ou qualquer forma de planejamento financeiro que sim, que faz sentido. Nós precisamos de fazer planejamento financeiro. Mas essas pessoas, quando vão tentar pela primeira vez, também está provado pelas finanças comportamentais que têm um sucesso muito mais rápido e muito mais duradouro quando conseguem olhar a sua situação à luz das finanças comportamentais. Mais rápido porque conseguem controlar o seu dinheiro mais rápido, em menos tempo, e mais duradouro porque não entram naquele ciclo do agora está tudo bem, agora já não está tudo bem, agora já estou outra vez enrolada. Então não é só importante controlar as suas finanças, mas depois também dar ferramentas a todas as pessoas para manterem essa situação. E esta hora você já deve estar pensando, mas Anabela, isso não é um meio papo de coach? E nada contra os coaches, têm os que fazem o trabalho sério, eles têm o seu papel muito interessante em muitas áreas, mas na verdade não é um papo de coach. Existem pelo menos 3 prémios Nobel de Economia relativos a estudos de finanças comportamentais. E um deles, muito interessante, Daniel Kahneman, ele era psicólogo e ele ganhou o Prémio Nobel da Economia em 2002, exatamente com um estudo mostrando, foi a primeira pessoa aqui a acenar a bandeira, dizendo que, atenção, as pessoas não são
só racionais. Não adianta só dizermos, olha, você precisa de poupar 100, você precisa de poupar 200, a pessoa quer realmente fazer essa poupança e aí no dia seguinte está lá passando o cartão. Daniel Kahneman foi realmente quem começou aqui mais recentemente, em 2002, a trazer essa interpretação. As pessoas precisam também de entender os seus lados emocionais para justificar porque é que não conseguem fazer ações simples. Não fiquei a pensar também que é uma coisa assim tão recente de modinha. Há pelo menos mais de um século que se fala nisso. Mas o interessante é ver que recentemente temos alguns prémios Nobel de Economia em que eles foram ganhos devido a estudos de finanças comportamentais. Outra coisa que você pode se estar perguntando é, ok, Anabela, então, mas se tem a ver com as minhas emoções, provavelmente será melhor eu resolver isso com o psicólogo ou com o terapeuta. E a resposta será sim, e eventualmente muitas das coisas podem ser faladas com o psicólogo e o terapeuta, mas você precisa de ter sorte de achar um que tenha essa clareza e que entenda e que saiba quais são os pilares das finanças comportamentais. Se fosse só assunto de psicólogo e de terapeuta, não havia nenhuma das pessoas nestas funções sem problemas financeiros. Infelizmente, nós sabemos que não é bem assim. E por que é importante nós também entendermos e olharmos os nossos comportamentos em relação ao dinheiro à luz de finanças comportamentais? Bom, recentemente saiu o Índice de Educação Financeira do Brasil. Todos os anos ele é publicado, ele é um estudo do Serasa, do IBOP, em que ele é divulgado a nota de educação financeira de várias classes. Essa nota é calculada por 3 pilares. O primeiro, que é conhecimento, aquele conhecimento técnico, o que é um CDB, qual é a diferença entre poupança e CDB, que é aquele conhecimento que é muito importante, como fazer um planejamento, tudo isso é muito importante. Mas, para além disso, o Índice de Educação Financeira ainda tem outros 2 pilares, que são a nossa atitude, ou seja, aquilo que nós pensamos em relação ao dinheiro e, naturalmente, também o nosso comportamento. E, curiosamente, comportamento e atitude é aquilo que mais separa as classes mais favorecidas das classes menos favorecidas. Quando nós vamos falar de conhecimento técnico, não existe uma grande diferença. Mas quando nós vamos comparar atitudes e comportamentos, sim, é aí que a nota do Índice de Educação Financeira é muito distante. Por outro lado, a maior prova que é importante nós entendermos atitudes e nós entendermos comportamentos é que o Brasil deve ser um dos países que tem mais canais de YouTube, mais perfis de Instagram, Facebook e, no entanto, também é o país que deve ter mais endividados, tirando aqueles países que estão passando por situações dramáticas. No último estudo que foi divulgado, o Brasil tinha 80% de endividados e 30% de inadimplentes. Beleza, Anabela, eu já entendi isso de finanças comportamentais. Aliás, porque também não é a primeira vez que falamos disto aqui no canal. Mas então, quais são os erros psicológicos que as pessoas fazem com o dinheiro? E vamos começar com o primeiro erro, que é facilitação financeira. Facilitação financeira é quando alguém compra o amor, o carinho de outras pessoas com base no dinheiro. Normalmente são o pai ou a mãe que continua a dar grandes mesadas a filhos adultos
que deveriam conseguir sustentar as suas finanças. É aquele pai ou aquela mãe ou aquele tio mais ausente que quando aparece, aparece cheio de brinquedos. Então, isso é facilitação financeira. E isso é ruim para a pessoa que faz facilitação financeira, ou seja, a pessoa que julga que compra o amor dos outros com dinheiro, mesmo que seja aquela coisa ali mais dissimulada, porque ela acaba, porque como não compramos amor com o dinheiro, se existe alguma briga, ela acaba por cobrar e acaba por colocar isso na mesa como o dinheiro que deu, os presentes que deu, e isso é ruim para o facilitador. Também não é menos melhor para quem recebe esses presentes ou recebe esse dinheiro. Uma coisa é quando nós ajudamos, por exemplo, um filho que está começando agora uma vida. Outras coisas é quando nós temos já um filho de 40 anos que anda ali na vida louca, trocando de carro, sem qualquer responsabilidade financeira, e aparece lá sempre uma mãe ou um papai para dar o dinheirinho quando ele faz erros. Então, facilitação financeira é realmente um erro. Não é preciso ter-se muito dinheiro para ser um facilitador financeiro. Basta ser aquele pai ou aquela mãe que, por ser ausente, para compensar essa ausência, deixa comer tudo no shopping, ou então compra todas as coisas, ou aparece com muitos presentes. Então, muita atenção à facilitação financeira. Outro erro, que é um transtorno também, é infidelidade financeira. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar de infidelidade financeira, porque é algo que realmente leva a muitas brigas de casais. É quando duas pessoas têm um compromisso financeiro, seja ele qual for, seja aquelas obrigações mais perto, como pagar um boleto ou colocar lá o dinheiro para o aluguel, seja preparar umas férias, quando as pessoas fazem um plano e uma delas, as duas se comprometeram e uma delas não cumpriu. Então, por exemplo, de um casal de namorados que acabou de noivar e planejou para no ano seguinte ter lá 30 mil reais para ter entrada para uma casa, e então cada um, eles fizeram um plano de ação e cada um continuou a namorar, mas não viviam ainda juntos. E quando chegou à altura, constatou-se que um deles não tinha lá a parte dele e que continuou a fazer vida louca e que não cumpriu o plano que ambos tinham feito, que ambos tinham aceito, e isso é infidelidade financeira. Mentir para o nosso cônjuge em relação ao dinheiro também é infidelidade financeira. Então, tenha muita atenção. Existe um vídeo aqui no canal sobre finanças em casal, onde eu falo mais detalhado como fazer, quais são os principais erros a evitar. Se você realmente está num relacionamento em que briga muito por causa do dinheiro, eu sugiro que veja esse vídeo. Outro erro que acontece muito e que dá muitos traumas a quem é sujeito a ele é o incesto financeiro. Incesto financeiro é quando nós exercemos um poder sobre uma criança com base no dinheiro, ou então quando nós obrigamos ou induzimos uma criança a mentir em relação ao dinheiro. A mãe que compra a bonequinha no shopping e a bonequinha custou 100 reais e chega em casa e diz, quando o pai perguntar, tu dizes que só custou 20, isso é um incesto financeiro. E esse tipo de situações de mentira, de esconder, elas causam muitos traumas nas crianças
e não é aquele trauma que a pessoa sabe que existe. É algo que vai mudar muito o comportamento dela nas finanças em adulto, porque ela se habitua muito a mentir, porque ela não dá valor ao dinheiro e à verdade do dinheiro, porque ela não se habitua a conversar com o dinheiro com os seus parceiros. Então, muito cuidado. Se você exerce, pare para não causar problemas nas crianças da sua família. E se você reconheceu algo e isso lhe está trazendo problemas financeiros, agora você conseguiu fazer essa relação. Bom, outro problema financeiro, outro transtorno financeiro é a dependência financeira. A dependência financeira é quando alguém não tem qualquer e não desenvolve qualquer capacidade de lidar com o dinheiro. Nós falamos muito de dependência financeira quando, por exemplo, uma pessoa não trabalha e depende financeiramente da outra apenas para comer, para as coisas básicas. E sim, isso é um caso de dependência financeira. Só que esse está mais claro na sua cabeça. Acontece que ele não é o único caso de dependência financeira. Quando uma pessoa, um membro do casal, diz que não tem qualquer vocação para tomar conta das finanças da casa e entrega tudo ao outro membro, isso é um caso de dependência financeira. Mesmo que a pessoa receba o salário, ela entrega tudo ao outro cônjuge para gerir o dinheiro. E aqui nós não vamos discutir se, o que é que acontece se o casamento é certo, se o casamento é errado. Eu nem vou entrar muito por aí, porque quando as pessoas entram no casamento, assumem que é para dar tudo certo, apesar de que acho que deveriam ter isso em consideração. Mas pense no simples facto, e se acontecer alguma coisa com o seu cônjuge, se ele adoecer, se ele falecer, a pessoa não sabe nem tampouco consultar um extrato, a pessoa não sabe onde ir sacar dinheiro, e não é uma situação assim tão estranha. Infelizmente, das gerações mais antigas, ainda existem muitas pessoas que estavam em dependência financeira e quando um dos cônjuges faleceu, tiveram vários problemas. Outra situação, porque a pessoa da dependência financeira, ela anda sempre muito bem dada com a pessoa, o facilitador financeiro. Lembram-se do facilitador financeiro? É aquele que gosta de comprar muito o amor do outro com o dinheiro. Beleza, o dependente financeiro gosta muito de um facilitador financeiro, porque gosta de receber e gosta que o outro tome conta de tudo do dinheiro. Então, quando os pais ajudam e exageradamente filhos adultos que trabalham, não é uma pessoa, um filho adulto está passando uma situação de desemprego, não, é o filho adulto que trabalha, que tem o seu sustento, mas que nunca consegue, gasta sempre mais, está sempre enrolado. Então, esse pai facilitador está criando um dependente financeiro. Outro transtorno relacionado com o dinheiro são as pessoas viciadas em trabalho. Nós utilizamos muito erradamente, porque ele é viciado em trabalho e nós não entendemos muito bem o conceito. Uma coisa é uma pessoa que está trabalhando mais do que a média porque está precisando de dinheiro. Outra coisa é a pessoa que está trabalhando acima da média porque tem outros projetos, outros objetivos e então para isso ela precisa de trabalhar ou quer trabalhar. Outra coisa é uma pessoa que a gente chama de viciada em trabalho, que é a pessoa que durante um determinado tempo na vida a pessoa está muito focada na carreira. A gente atribui erradamente isso de viciado em trabalho. Mas o verdadeiro viciado em trabalho não é nada disso. Viciado em trabalho é aquela pessoa que, se não estiver trabalhando, ela sente-se um inútil. E esse tipo de transtorno
pode demorar 20, 30, 40 anos. É aquela pessoa que todo o santo dia é o primeiro a entrar, o último a sair e repete isso durante 40 anos, porque a pessoa acha que se não estiver trabalhando, ele é um inútil. Normalmente, a pessoa viciada em trabalho teve pais ou teve pessoas próximas que não trabalhavam e que isso causou bastantes problemas financeiros na família. Então, agora, como adultos, e às vezes mãe ou às vezes pai, não querem que falte nada aos seus filhos e então focam-se muito no trabalho e ficam de tal forma viciados no trabalho que nem tão pouco conseguem aproveitar umas férias. Tá, Anabela, e porquê que a pessoa viciada em trabalho também é um transtorno relacionado com o dinheiro? Bom, porque a pessoa que é viciada em trabalho, mas o verdadeiro viciado não é aquelas terminologias que a gente usa errado, a pessoa é capaz de estar trabalhando 7 dias da semana durante 30 anos. E por muito que ela queira, e ela não quer na maioria das vezes, tampouco tem tempo para gastar o dinheiro. E quando nós fazemos um bom planejamento, nós fazemos para gastar no momento certo. Então, cuidado com o vício do trabalho, mas não confunda com pessoas que estão trabalhando demais ou porque querem, estão precisando ali de uma grana e precisam de fazer mais horas, ou porque estão fazendo um determinado projeto e têm um determinado objetivo, ou porque simplesmente estão naquele tempo de vida dedicados muito mais à carreira. Outro transtorno psicológico que afeta o nosso relacionamento com o dinheiro é o excesso de gastos. Reparem que eu não estou falando daquela pessoa que diz porque eu tenho muitas despesas, porque eu ganho pouco. Não, a pessoa que sofre deste transtorno, excesso de gastos, é a pessoa que tem sempre uma desculpa para comprar. É a pessoa que quando tem que ir estudar diz porque eu não tenho aquelas canetas certas e sem isso eu não consigo estudar. É a pessoa que vai para uma entrevista de trabalho, mas tem que comprar um terno novo, mesmo que tenha um terno que cumprisse o propósito lá em casa. Então é a pessoa que está sempre com uma boa desculpa para ela sabe que é um gasto, ela sabe que não pode gastar, mas ela se dá sempre a si própria uma boa desculpa. É o terno para a entrevista. Então, é as canetas que eu preciso para fazer os meus resumos, para estudar. Então, ela tem sempre uma boa desculpa. Da minha experiência das mentorias, eu vejo que este transtorno existe, ou mais forte ou menos forte, mas que existe em muitas pessoas. Todos nós temos tendência a querer consumir algo, nós sabemos que não é certo, muitas das vezes nós não nos planejamos, então a pessoa que sofre deste transtorno, ela tem sempre uma boa desculpa para ela própria, mesmo que ela viva sozinha, mesmo que ela não tenha que prestar contas a ninguém, ela dá uma desculpa a ela própria, é tipo o diabinho e o anjo. O anjo aparece-lhe a dizer, olha que a gente tem que poupar este mês, mas o diabinho lhe dá uma boa desculpa para ela ir comprar aquele bem. Depois nós também temos um outro transtorno, que é o acumulador compulsivo. Quando nós falamos em acumuladores compulsivos, nós pensamos logo daquelas casas cheias de lixo e isso tudo. Bom, isso são casos muito extremos, mas existem muitas pessoas que são acumuladoras compulsivas e não se identificam porque a sua casa não tem aquela bagunça toda e aquele lixo. Um acumulador compulsivo, ao contrário de uma pessoa que sofre de excesso de gastos, lembrem-se, a pessoa de excesso de gastos arranja uma desculpinha para ir comprar. O acumulador compulsivo, pelo contrário, ele não tem noção que está
comprando e gastando demais. É aquela pessoa que tem 100 batons, que tem 100 pares de sapatos, 100 blusinhas, ou seja, é aquela pessoa que só quando às vezes abre uma gaveta é que diz, nossa, tenho aqui muito, mas depois esquece e volta a comprar. Então nós precisamos de entender o que é normal ter e o que é que passa a ser um acumulador compulsivo. Aquelas pessoas que acumulam muitas coisinhas da casa, da cozinha, o tupperware, a caixinha, não sei o quê, pode ser um acumulador compulsivo. E como essas coisas são mais económicas, é aí que ele coloca o escape. Batons, os sapatinhos, as blusinhas, as capinhas do celular, pode ser um sinal de acumulador compulsivo. Outro transtorno que arruína muitas famílias são as pessoas que correm riscos irracionais. Os investidores que investem muito dinheiro naqueles trades muito complicados e que fazem ali uns malabarismos, estão correndo riscos irracionais e quando fazem isso de forma sistemática, eles sim estão tendo um transtorno. Por outro lado, apostadores, pessoas que caem recorrentemente em golpes e em pirâmides, também são pessoas que correm riscos irracionais. E isso é um transtorno. São pessoas que estão ali na vida, no tudo ou nada. Eu sei que as pessoas sabem que aquilo é arriscado, mas estão com a adrenalina toda para querer ganhar. Do outro lado oposto, é a pessoa com excessiva aversão ao risco. Ou seja, é aquela pessoa que tem tanto medo de correr qualquer risco que nunca evolui. É a pessoa que tem condições financeiras e até tem uma boa ideia para fazer um negócio, mas tem medo. É a pessoa que tem a possibilidade de fazer uma prova para evoluir na carreira, mas tem medo. É a pessoa que às vezes nem tão pouco fala com o chefe para pedir um aumento de salário. Então, pessoas com excessiva aversão ao risco, pelo contrário, essas também não evoluem porque não correm qualquer risco. Pessoas que ficam a vida inteira recebendo um salário baixo, mas que nunca tentaram fazer nada, nem negócios paralelos, enquanto criar um outro negócio e até manterem juntamente com o seu trabalho, nunca tentaram mudar de emprego, nunca tentaram evoluir na própria carreira. Então, são pessoas que vão ter problemas financeiros porque têm medo de correr riscos. Rejeição financeira é um outro transtorno. A gente acha que é só um transtorno de gente rica, porque ele normalmente acontece quando as pessoas recebem grandes heranças, algum dinheiro, e então tendem-no a gastar rapidamente por rejeição financeira. No fundo, elas acham que não são merecedoras daquela quantidade de dinheiro e, na sequência, vão curtir, mas o curtir é um reflexo de elas acharem que não são merecedoras de ter aquele dinheiro. Não é preciso ser-se um herdeiro grande para receber isso. Se vocês forem ver, tanto no Brasil como no resto do mundo, a maioria dos vencedores que receberam grandes prémios, seja de concursos, reality shows, seja de Mega Sena ou equivalente, a maioria deles, acabam ao fim de uns anos de não ter dinheiro nenhum. São poucos os que receberam boladas de dinheiro e que conseguiram manter ou até aumentar aquilo que receberam. Nos investimentos, nós costumamos dizer que dinheiro suado é dinheiro poupado e dinheiro herdado é dinheiro queimado. E ele é um pouquinho aqui este transtorno, ele resume aqui um pouquinho este transtorno.
todas as pessoas que conseguiram construir um património têm menos probabilidade de o perder do que as pessoas que ganharam um património, e isso deve-se à rejeição financeira. Outro transtorno, um pouquinho aqui polémico, é o gastando de menos. Gastando de menos gastando de menos do que aquilo que podem ou do que aquilo que devem gastar. As pessoas podem gastar mais ou deveriam gastar mais e não o fazem. E é o exemplo da pessoa que, por exemplo, é muito rica e anda com uma roupa com buraco, ou é pessoa que tem muito dinheiro e a casa dela está sem pintura. Portanto, é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não o quer gastar. Ela pode, mas não o quer gastar. E porquê que eu falei que ele é polémico? Mas, Anabela, cada um faz o que quer ao dinheiro. Se para aquela pessoa, aquela roupa e aquela casa está tudo bem, a verdade, qual é o problema? Bom, não tem realmente problema nenhum. A pessoa que gasta de menos, eventualmente, passou algumas privações no passado e agora tem medo de voltar a ter essas privações e por isso não quer gastar. O dinheiro é dela. Agora entendam que existe aí um transtorno. Só é impactante para o resto das pessoas quando, por exemplo, a pessoa que é rica por não querer gastar, não quer que a família coma ou não presta os serviços de saúde que ele poderia pagar, mas não paga porque não quer gastar dinheiro. Então, em teoria, nós podemos ter dinheiro e viver um estilo de vida simples. Sim, a maioria dos milionários está aí para o provar. Mas quando entra aqui em coisas muito básicas como comida, segurança, saúde, aí sim, nitidamente a pessoa está com um transtorno que normalmente é explicado pelas privações que teve no passado ou pela dificuldade em construir e guardar aquele dinheiro que tem hoje. E finalmente o último transtorno e eventualmente aquele que mais existe aí e que toda a gente vai dizer que não o tem, mas acreditem que na minha experiência ele é o mais comum, ele é a negação financeira. As pessoas não encaram as suas finanças, as pessoas não encaram os seus tratos, as pessoas não encaram nada relacionado com o dinheiro, nunca fizeram um planejamento. E aí vocês podem me dizer, tá, Anabela, mas e então qual é o problema? Bom, o problema é que depois todos os conceitos financeiros ficam aqui um pouquinho bagunçados. Vais lembrar uma história uma vez de uma aluna que eu tive, que ela pediu para marcar num determinado horário e eu mandei-lhe, como mando sempre, para conhecer previamente a pessoa, um pequeno questionário. Então, uma das perguntas que aparecia lá é se a pessoa tinha dívidas e se sim, qual era o valor. Bom, ela respondeu-me que não tinha dívidas. E então, beleza, marquei o horário com ela e quando eu estou na nossa primeira sessão de mentoria e nós começamos a fazer um planejamento e a entender onde é que poderíamos aqui fazer uma faxina financeira, eu entendo que ela tinha, vi que ela tinha um financiamento de casa, um financiamento de carro, um financiamento pessoal, um monte de parcelas no cartão de crédito. Eu disse-lhe, mas você disse que não tinha dívidas. Ela disse-me, sim, não tenho dívidas, são só uns financiamentos, mas eu estou pagando tudo. Ou seja, as pessoas também confundem a diferença entre ter dívida e ser inadimplente. Ter dívida é quando você já usou um dinheiro que você não tem, ainda não ganhou. Se você fez um financiamento, um crédito pessoal, qualquer nome chique, isso é uma dívida. E uma dívida está em risco
de virar uma bola de neve se você não tiver o dinheiro todo para pagar e se acontecer algum imprevisto financeiro, como perder a fonte de renda. Inadimplência é quando a pessoa assumiu um compromisso financeiro, ou seja, tinha que pagar estas parcelas na data X e a pessoa já não conseguiu cumprir. Mas não confundam dívidas com inadimplência. Inadimplência é um caso mais grave das dívidas, mas sim, dívidas não é igualmente bom. Precisamos de entender como é que nós as fizemos e como é que nós as vamos resolver. Então, negação financeira, sim, é um dos transtornos que, na minha opinião, existe mais. Ok, Anabela, beleza. E agora, como é que eu consigo resolver esses transtornos? Eu entendi, existem 12 transtornos que afetam a minha relacionamento com o dinheiro. Ou porque eu estou passando por eles, ou porque eu já passei por eles. E agora, como é que eu resolvo? Sou um caso perdido? E a resposta é não. Se você consegue, sim, resolver a seu relacionamento com o dinheiro. E o primeiro passo é ter clareza, que foi isso que você fez até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você anotou todos os 12 transtornos, você está tendo clareza. E tendo clareza, você consegue identificar aquilo que existiu no passado ou que existe atualmente na sua vida e que o possa ter impactado. Bom, a segunda é entender quais são as suas crenças. De tudo aquilo que eu falei, dos 12 transtornos, aqueles que você reconheceu na sua vida, mas eventualmente podem nem todos o terem impactado. É raro, mas de vez em quando acontece. Eu tenho um amigo meu que a mãe era muito enrolada, era e ainda é. Ela é muito enrolada financeiramente e quando ele era novo, a mãe estava-lhe sempre a dizer para ele mentir em relação ao dinheiro, não dizer ao pai isto, não dizer ao pai quanto custou. Depois a mãe ia trabalhar para fora e quando vinha, ela trazia vários presentes. Então, reparem, uma pessoa fez vários transtornos numa criança, mas ele cresceu um adulto com um excelente relacionamento com o dinheiro. Pode acontecer. Então, entenda quais foram, o que aconteceu na sua vida, faça essa conexão passado-presente, agora que você teve clareza dos 12 transtornos, e entenda as suas crenças. O que é que você acredita, o que é que faz sentido na sua vida e aquilo que você pode corrigir. Depois, lembram-se que eu comecei o vídeo a dizer, bom, o problema disto tudo é que nós andamos aqui com planilhas e aplicativos e não está funcionando porque as finanças comportamentais explicam o porquê. Porque nós temos emoções e essas emoções impactam no nosso relacionamento com o dinheiro. Então, nós precisamos de treinar a nossa parte mais racional no nosso relacionamento com o dinheiro. Em vez de a gente ir comprar por qualquer impulso, pensar se eu realmente preciso disso ou se eu quero disso. Eu vou-vos dar um exemplo que me aconteceu hoje. Hoje de manhã eu acordei e pensei, nossa, eu hoje estava muito apetecendo um strogonoff. Eu pensei, quando chegar a hora do almoço eu vou fazer o strogonoff. Aí eu vi que não tinha as compras e eu pensei, daqui a pouco eu vou ao mercado comprar os ingredientes para fazer o strogonoff. Mas, entretanto, a minha vizinha, uma senhora de 90 anos que mora aqui ao lado, ela fez um comer que eu gosto muito. E ela veio me entregar aqui uma marmitinha por carinho e dizer, olha, eu sei que a Anabela gosta muito disso, então eu vim aqui, eu fiz hoje e eu trouxe para você. Então eu já tinha almoço.
E quando eu dou por mim, porque eu botei na cabeça que queria o estrogonofe, eu estou indo ao mercado e depois eu voltei atrás, pensei, eu não preciso ir ao mercado comprar comida, eu tenho um almoço. Então, eu dei-vos aqui um exemplo simples, eventualmente até meio bobo, mas pensem de quantas coisas nós compramos e que eventualmente deixaríamos de comprar se tivéssemos pensado, eu preciso mesmo disto, ou eu quero. Porque se eu quero, mas não preciso muito, como eu não precisava de sair para comprar ingredientes para o estrogonofe, então se eu só quero, então eventualmente eu preciso de trabalhar mais a minha parte racional. E como é que se trabalha a parte racional? Bom, o que funcionou comigo foi muita meditação, porque nós aprendemos a controlar os nossos pensamentos, e também autoconhecimento. Eu identificar quais são os gatilhos, o que é que faz-me gastar a mais, o que é que faz-me gastar de forma errada, identificar quais são os gatilhos, aprendê-los a identificar e depois corrigir. Então, treinar a mente para ser mais racional, como a economia clássica o desejaria, e trabalharmos menos com emoções. Eu gastei dinheiro no shopping porque eu precisava disto, ou eu estava irritado, ou eu estava triste, ou eu estava com fome. Por que que eu comprei? Então, cada vez que existe um arrependimento, fazer essa análise e ir alimentando aqui a nossa parte de nos conhecermos melhor. E claro que isto não é um processo lento, mas você não pode desanimar. Ter a clareza, entender o que é que lhe aconteceu e fazendo aqui um autoconhecimento, sim, é um caminho para você se livrar ou retirar de esses transtornos da sua vida ou até da vida de alguém que lhe está muito perto. Espero que tenha gostado deste vídeo. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.